Chegamos, Igano, Boker Tov, Tzoraim Tovim, Erev Tov. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam, onde quer que você esteja. Chegou mais um Oi Vavoi, tudo que você quer saber sobre Israel, mas nenhum israelense tem paciência para te explicar, tem savlanut para te explicar, aqui a gente explica. E a gente explica e a gente começa falando para quem? Hoje a gente vai falar um pouco do sul, para Ashdod, para Ashkelon, para Timurim, sim, temos Timurim, para subindo, a gente chega lá em Tel Aviv, na grande Tel Aviv, antes tem Bat Yam, depois de Bat Yam tem Tel Aviv Gimel, e depois tem o norte de Tel Aviv, a gente chega em Natânia, cara, e a gente pega aquela estrada 2 e vai chegar em Haifa, e depois de Haifa a gente chega em Aco. Em Aco a gente vai chegar onde? Em Metula, onde tudo começa, onde tudo termina, onde está a nossa grande comunidade. Esse é Israel, esse é o Oi Vavoi que chegou. E a gente começa, como sempre, cara, com os nossos grandes co-participantes e apresentadores desse programa, direto de Eretz, direto de Israel, para os destaques iniciais. Primeiro ele, o homem que saiu de Santo André para o mundo, Melão. Conta pra gente os seus destaques. Vamos lá. Primeiro, destaque. Destaque eu fiquei devendo para vocês na semana passada. Vale a pena quem não viu ainda o último programa rever, mas a gente teve que correr no final. E uma das coisas que a gente estava conversando um pouco era sobre o Iron Dome. Assiste lá, você vai ver por que a gente estava falando disso. Mas eu fiquei de trazer algumas curiosidades para vocês sobre o Iron Dome. Vale a pena, eu vou falar rapidinho essas curiosidades que eu fiquei devendo para vocês ali na semana passada. Vou ler aqui na minha lista. O projeto do Iron Dome, ele começou em 2007 e ele se tornou ativo em 2011. Você tem que entender que foi um projeto muito rápido em termos de desenvolvimento de tecnologia para fazer esse tipo de defesa. Na verdade, em 2014, ele obteve um sucesso até hoje, mais ou menos, nesse parâmetro, de 90%. 90% dos mísseis que são atirados em Israel de curto alcance, ele consegue deter. O que dá uma super sensação de segurança para Israel, mas não vamos esquecer de que nós estamos falando de milhares e milhares, quer dizer, a tecnologia de quem atira os mísseis agora, depois de ver isso, é tirar um monte de uma vez só, para ver se algum passa. Então, cada vez são milhares que eles atiram a cada rodada. Agora, vamos lá. Esse Iron Dome é o único sistema feito no mundo até hoje para mísseis e foguetes e drones. Quer dizer, agora ele está pegando drones e coisas não tripuladas de curto alcance. Existem outros sistemas de defesa de longo alcance, mas esse é de curto alcance. A ideia da criação tem umas coisas muito interessantes. Cada bateria de mísseis, né, porque vocês têm que entender que é como se fosse um caminhão, bateria é um lançador, né, porque tem que lançar os mísseis para interceptar. Cada bateria dos mísseis interceptadores, eles cobrem uma área de 150 quilômetros quadrados. Então, é calculado 1 por 150 quilômetros quadrados para poder defender a área. E se o radar pega que vai cair numa área não habitada, ele não lança o míssil. E só para você saber por que também é muito caro, ok? É muito caro mandar o míssil, dependendo algo, tem gente que diz entre $20 mil e $100 mil para lançar um míssil para defender. Então, eles fazem os cálculos antes, se vai cair em uma zona desabitada, eles não lançam. Agora, algumas curiosidades bobinhas, mas que vale a pena saber. Para quem não sabe, isso aí, os criadores, os desenvolvedores disso soltaram. Vocês sabiam que... Sabe carro de brinquedos do Toys R Us? Então, uma vez eles começaram a fazer, um dos componentes que eles usaram para fazer o piloto, eles abriram um carrinho de brinquedo que o cara comprou no Toys R Us e utilizou na criação dos primeiros pilotos para fazer o Iron Dome. Quer dizer, imagina uma coisa, o cara foi numa loja de brinquedo, pensou, comprou, e do sensor, ou não sei o que ele tirou, ele começou a fazer esse sistema de defesa. O sistema ele foi projetado para ser operado por quem? Por uma mulher soldado média de 1,60 m de altura e 48 kg de peso.
dizer, é gigante, é grande, né? Mas é para ser operado por qualquer um. Então é por isso que o Iron Dome é um dos sistemas de segurança, vamos falar sinceramente, que eu esperava que Israel não precisasse usar, mas nessa situação que a gente está hoje com vizinhos bastante complicados, ele dá essa segurança que Israel precisa contra o lançamento de mísseis de curto alcance. Fecho a parte do Iron Dome, tem mais curiosidades, mas eu acho que vale a pena. Vou colocar para vocês alguns links também, alguns vídeos do Iron Dome para quem não conhece o sistema, como é que é em português? Domo de ferro? Cúpula de ferro? A cúpula de ferro, que é esse o Kipat Barzel que a gente tem aqui em Israel. O segundo destaque é que nós logo, outra vez, em novembro, a gente vai ter eleições em Israel. Não quero entrar em muitos detalhes agora sobre as eleições outra vez, porque a gente já falou disso bastante no ano passado, que a gente passou por uma eleição, e agora estamos em período pré-eleitoral. Uma das coisas que acontecem, então, o pequeno resumo é que Israel tem um sistema de chapas. Então, você, quando vota num partido, no Brasil, quando você vota numa pessoa, você vota no deputado estadual e os deputados mais votados vão fazendo a lista e quem tiver mais voto vai entrando. Tem a questão de que o deputado passa uma porcentagem para o seu partido e entra alguém, eles têm uma lista. Mas não é, no Brasil você vota na pessoa, né? Em Israel é diferente, em Israel você vota na chapa. Você vota em uma chapa, em uma lista que eles têm, e essa lista, dependendo do número de votos que o partido receber, vão entrando as pessoas da lista, tá? Na ordem que está determinada na lista. E por isso existe uma coisa que chama, é engraçado que em hebraico, tem um nome muito hebraico, que chama primaries, que são as primárias. Existem umas eleições que alguns partidos fazem, não todos, não é obrigatório, mas é uma das questões, que os partidos realizam eleições primárias para definir a ordem de quem vai em cada lugar na chapa. Então, os eleitores de cada partido, que são associados ao partido, eles podem votar na lista e no nome das pessoas que eles querem, porque isso define realmente como é que vai ser a representatividade desses políticos, desse partido na Knesset, assim que eles forem resolvidos. Nesses últimos dias, o Likud realizou primaries, o Likud do Benjamin Netanyahu, do ex-primeiro-ministro. O Bibi saiu em primeiro lugar. Essa semana foram do Meretz, que é o partido mais à esquerda, e também do, esqueci agora, do Otzma Yehudit, também, que é mais judaico, à direita, fizeram as primaries, e também já tiveram suas listas definidas, e a partir daí, além das primaries, o que acontece agora no cenário israelense, é que os partidos já começam a se definir mais ou menos com quem eles vão fazer a coalizão. Então, alguns partidos começam a assinar acordos, ou pelo menos mostrar intenções de que, se eles chegarem ao poder, eles vão colaborar com possíveis partidos. Então, agora começa já a dança das cadeiras, e isso é uma das partes, assim, vamos dizer que nos noticiários, a parte da política e das eleições é uma das partes que começou agora, e não vai parar até o resultado das eleições em novembro. Então, a gente vai trazendo pouco a pouco, mas só vamos lembrando que agora, essa semana, foram realizadas para vários partidos as primaries, as primárias, para definir a chapa que vai concorrer na Knesset. Jóia. Só fazer um complemento aqui para o que o Melão falou. Eu vi uma entrevista do Bibi Netanyahu sobre as primárias no partido dele e do jeito que ele é com as outras pessoas, que ele xinga. Ele dentro do partido dele, é a mesma coisa. Ele fala assim, dentro do partido dele, com o pessoal do Likud, ele fala, não vota nesse cara, esse cara não é para entrar, a gente não queria ele, mas ele tá ali no partido, e ele queima, e ele eleva quem ele quiser, né? E foi isso que aconteceu. Até com esse, quer dizer, alguém que decidiu, se colocou contra ele no partido Likud, que é o David Bitan, que é super apoiador do Likud, e era super apoiador do Bibi, mas decidiu se colocar numa outra posição interna do partido, não para fora, ele não é contra o Likud. Parece que o Bibi destruiu, o Bibi, parece que eles estão bastante brigados um com o outro ali, vamos ver o que isso vai causar também. O Bibi passa por cima, ele não tem muita coisa. Né? E aproveitando, bom, quando é a eleição?
A eleição está no dia 2 de novembro. Eu preciso olhar de novo para dizer que não dá errado, mas dia 2 de novembro é a eleição aqui em Israel. É feriado no Brasil, não é? 2 de novembro? Desculpa, dia da consciência, não é? Alguma coisa finados, assim? É dos mortos. Finados. Tem a ver. Porcos Tristes, quando que é Porcos Tristes? Para com isso. Vamos lá, aproveitando, então, Moré já entrou na roda. Moré, conta pra gente seus destaques iniciais aqui dessa semana. Boa noite todo mundo, porque aqui é de noite, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui em Israel. Vamos começar os nossos destaques falando que as aulas, agora em Israel nós estamos nas férias que eles chamam de Hofesh Hagadol, né? As grandes férias. Então é julho e agosto e as aulas começam dia 1º de setembro. Só que os professores e o sindicato dos professores, eles estão em negociação e eles estão planejando uma greve para o dia 1º de setembro, o que, vamos dizer assim, chega a ser leva um certo desespero, né? Porque esses 2 meses de férias é para as famílias que têm muito dinheiro, que os pais podem viajar nesse... Alô? Estão me ouvindo? Congelou? Não, te ouvindo, não estamos te vendo. A imagem sua está congelada, mas nós estamos te ouvindo, tá tudo bem. Vai fundo, depois tu arruma. Beleza, depois já eu volto, então. Fui, tá? E então, estão planejando uma greve dos professores e quanto mais se aproxima essa data agora, de 1º de setembro, mais coloca pressão, né, para resolver o assunto. E não é só das escolas, é dos jardins da infância também, né? E agora no rádio também tá falando, você, pai, que tá pensando em voltar à sua rotina, trabalhar e esse tipo de coisa, acho melhor você se envolver no assunto aí, porque te diz respeito, né? E essa foi a primeira coisa, não tem nenhuma solução, existe uma diferença entre o que os professores querem e que o Ministério da Educação quer dar e não tá no impasse, e o impasse que está sendo... está se tornando mais, como é que fala, radical, mais forte, à medida que o tempo encurta, né? Esse foi o meu primeiro destaque. O meu segundo destaque agora já... Boa sorte a todos os pais e as mães. Tem só um jogo, antes de entrar no próximo, tem um jogo aí também, tem um jogo bastante complicado também, que aí volto misturando as duas coisas. Existe uma pressão dos professores, mas existe um jogo dos políticos também para quem vai ser o salvador da pátria para poder levar os louros que definiu, que resolveu a situação para usar isso de crédito nas eleições. Então, imagina toda essa situação que já é complicada, simplesmente seria complicada se os professores tivessem pressionando uma greve e não voltar nas aulas daqui uma semana, mas soma-se o fator político também. Então, nós estamos todo mundo esperando para ver o que vai acontecer e quem vai ser o salvador da pátria ou não, né? Mas a semana aí, Rolinha, aí no Brasil eu vi que teve uma dessa que o Bolsonaro disse que o maior destaque dele foi fazer o Pix, né? Que é aquela transferência rápida, não é? Só que o Pix é do Michel Temer, mas isso ele não contou, mas beleza. Então, seguindo, falar um pouco sobre carros aqui. Israel está um inferno de trânsito, tem muitas obras em muitos locais, muitos congestionamentos, mas tem uma tendência que está trocando aí no mercado, que Israel também é uma das gasolinas, o preço da gasolina e o preço do diesel são um dos mais caros do mundo, né? Que custa 6 shekels e meio, que se for transferir para real dá quase 9,50, 9,70 o preço do litro da gasolina, né? Um absurdo, não tem como comparar, mas o que está surgindo, o mercado de carros elétricos aqui, que começou, vamos dizer começou com os carros híbridos da Toyota, da Hyundai e coisa e tal, agora, depois que entrou a Tesla em Israel, um negócio queimou como se fosse uma coisa esperando para pegar fogo mesmo, né? E agora já tem muito Tesla, muitos postos de reabastecimento rápido, né, que você tem, que o posto de reabastecimento, em 20 minutos ele reabastece, reabastece o Tesla, entrou uma outra marca aqui que se chama Geely, que também parece que fazem carros muito chinês, mas faz uns carros bacanas aí,
Só que não tem mais para entregar, acabou. Hoje em dia tem um sobrepeso ágil em cima de um carro elétrico em Israel, é altíssimo, porque simplesmente não tem para entregar. E entrar na fila virou um negócio, né? Eu entro na fila, a hora que chegar a minha vez, eu vendo o meu lugar na fila por um certo dinheiro, e exerço o meu direito de comprar o carro via internet e depois repasso, né? E isso eu queria falar assim, mas se a Volkswagen, o pessoal está falando em 2030, já não ter mais carros com motor a combustão, essa tendência em Israel está se mostrando muito rápida. E falando agora um pouco de meio ambiente, o problema é que, fala assim, o carro elétrico não polui, né? Diferentemente do carro com motor a combustão, ele polui muito mais. Mas o pessoal esquece que para fazer a eletricidade também se polui, né? Também se gera o CO2, né? Também soltam gases, só que ele é concentrado, ele não é disperso, que nem é e cada motor você está gerando é uma fonte de poluição, né? E aí você consegue gerenciar melhor esse problema dos gases do efeito estufa. Muito obrigado, boa noite, um prazer. Tem uma coisa aqui no carro elétrico um pouco me assusta, isso sim, aqui em Israel, é porque aqui você sabe, quem não sabe, que o pessoal dirige muito bem aqui em Israel, né? Muito bem. Muito complicado. Muito bem. Então, o problema é que o carro elétrico não faz barulho. Tem carro elétrico que o motor é muito silencioso. Então, realmente, você está atravessando a rua e o cara vem fazendo uma loucura e o cara está em cima de você, mas você não ouviu, porque realmente o barulho tem carros que não tem o barulho do motor. Eles botam algum barulho, não é o mesmo barulho do carro a combustão. Então, outra coisa aqui em Israel também, que já foi pego algumas vezes, algum susto com alguns carros elétricos, com ótimos motoristas israelenses por aí, mas é a tendência sim que a gente vê bastante por aqui. Mas o problema em Israel, engraçadamente, não é tanto o barulho, quanto a quantidade de pessoas que estão mexendo no celular durante a condução. Mas muita gente. Tanto que a polícia até desistiu de fazer medição de velocidade para ficar em cima da ponte tirando foto de piloto de motorista com celular. Cheio. Isso é uma vergonha. E, bom, ótimo, vários assuntos, várias questões, e agora é a hora da gente falar um pouco não, a gente trazer a nossa convidada dessa semana. Vou apresentar ela, a Malka Wetzner. Malquinha, ela fez a linha em 2000. Olá. Ela fez a linha em 2015. Ela, aqui em São Paulo, bastante ativa aí na comunidade, foi da Hazit e trabalhou outras coisas, e foi também enfim, acabou fazendo a linha então em 2015 e trabalhou aqui em São Paulo na PepsiCo na área de sustentabilidade. E ela foi para Israel também para trabalhar nessa mesma área, essa era a ideia dela. E como uma Ola Hadashah, uma nova imigrante, teve aí seus desafios e as suas questões até chegar nessa posição. E aqui, então, ela veio para contar um pouco de como foi a sua trajetória, né, até chegar na posição que hoje ela trabalha aqui, numa empresa, numa consultoria de sustentabilidade, que presta serviço, né, na área de meio ambiente para grandes multinacionais, como Amdocs, como Banco Leumi, entre outros, e contar também como é o mercado de trabalho em Israel, né? Como ela vivencia essas situações, enfim, de trabalhar em grandes empresas aí, com grandes empresas ou para grandes empresas, através do seu trabalho. Então, Malka, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Boa noite. Então, conta um pouquinho para a gente, então, mais detalhadamente, dessa sua vinda para Israel, como é que foi, o que você pode nos contar. Valeu. Bom, obrigada a vocês pelo convite. Bom, a minha trajetória de aliar, ela começou muito antes de eu fazer realmente em 2015. Eu já sabia que eu queria fazer desde bem mais cedo, quando eu fiz Shnat pela Hazit. Mas em 2014 eu falei, eu quero pôr isso em prática. Eu tomei a decisão e comuniquei à minha família e eu comecei a pesquisar. Eu comecei a pesquisar muito. Eu acho
que esse foi o grande chance da minha aliá, que desde o começo eu pesquisei que tipo de mestrado eu gostaria de fazer, a área de trabalho, fiz conexões desde que eu estava no Brasil, procurei inclusive emprego já estando no Brasil, e aí quando eu cheguei em Israel, logo depois do Ulpan, a primeira coisa que eu fiz foi um projeto que chama Gvaim, que eles ajudam Olim Hadashim a se posicionarem no mercado de trabalho. Então, eu fazia trabalhos temporários, mas eles super me ajudaram a entender como me posicionar, quais as diferenças de trabalho no Brasil para Israel, e tem muitas. E em paralelo a isso, eu fazia faculdade, eu fiz o mestrado aqui em estudos ambientais, e aí uma parte dos meus estudos era também fazer um estágio, que eu comecei na prefeitura de Ramat Gan. Em que universidade, Malca? Em Tel Aviv. Ok, Universidade de Tel Aviv, ok. Sim. E aí, então, eu fiz um estágio na prefeitura e aí, tanto por meio do Gvaim quanto dos estudos na faculdade, eu acabei conseguindo meu primeiro emprego, que foi na prefeitura de Ramat Gan, com a parte de coleta de embalagens, de resíduos. Eu era gerente, foi um trabalho temporário, eu estava substituindo a gerente que saiu de férias. Esse é uma das grandes diferenças, na minha opinião, que ela simplesmente saiu de férias não remuneradas por quase um ano. Sim, foi viajar para a Índia com o marido e ela precisava de alguém para recolocar, para ficar no lugar dela, né? Então, foi essa a minha primeira oportunidade. Mas eu acho que... O temporário era um ano. O temporário era um ano. Era um ano. Uma coisa que eu não imagino no Brasil alguém fazendo isso, porque seguraram o emprego dela, ela voltou para trabalhar depois. Mas isso é porque era pública, né? Ou não? Aqui em Israel também tem um tipo de funcionário público, mas não é exatamente a mesma coisa. Tem cargos na prefeitura, né? Você começa como provisório, aí depois você tem meio... eu não sei exatamente quais são as divisões, mas ela não é que nem funcionário público no Brasil, que tem um emprego garantido a vida toda. Eles podiam ter falado não para ela. E isso eu já ouvi várias outras empresas também deixarem fazer chama halat, Hufsha Lelot Tashlum. Mas não remuneradas. São as férias não remuneradas. Sim, para mim foi uma grande surpresa, mas eu acho que o Gvaim me ajudou muito, essa pesquisa inicial que eu fiz também me ajudou muito, eu fazia muito networking, o tempo todo eu conhecia gente na área de meio ambiente, que é uma área muito pequena, muito específica aqui em Israel, não tem tanto trabalho assim, agora está crescendo, quando você fala de transporte público, carros elétricos, planejamento, o que vocês falaram antes é um tema que está crescendo bastante, mas quando eu fiz a LIA e eu estava procurando, não tinha, e aí com esse estágio e com a experiência que eu tive no Gvaim, esse preparo inicial que eu tive, eu consegui o emprego que eu estou hoje, né? Fazem 6 anos que eu estou nessa consultoria, que a gente presta serviço de sustentabilidade para várias empresas. Agora, só explicando um pouco mais do Gvaim, o Gvaim é um lugar que você ia uma vez por semana, por Zoom, enfim, como é que é? É um instituto? O que é? Bom, antes da corona não rolava tanto Zoom, né? Mas, não, o Gvaim, talvez hoje eles tenham virtual. Quando eu é uma organização que ela é uma organização não remunerada, né? Eles são um grupo de funcionários que eles se especializaram em ajudar o Olim Hadashim a se posicionarem no mercado de trabalho. Você se inscreve no curso, tem algumas aulas teóricas, e aí depois você tem ajuda de um mentor, que é alguém da área ou próximo da área, que te ajuda a conseguir conexões, que te orienta na hora de fazer uma entrevista, contrato, essas coisas, que é super legal. E tem uma pessoa de recursos humanos que ajuda a montar o currículo, que ajuda a se preparar para as entrevistas. E até hoje eles têm grupos de networking. Ontem mesmo eu falei com uma menina russa que estava interessada na área de meio ambiente, então é super legal.
É uma forma muito interessante de começar, porque você não sabe, sei lá, uma coisa muito básica que eu não sabia. Antes mesmo de você chegar para a entrevista de trabalho, no telefone eles já começam a negociar salário com você. É uma coisa super comum aqui em Israel. E eu não estava acostumada com isso. Me perguntaram, me ligaram, falaram, eu vi que você está interessada nessa vaga. Quanto você quer receber? Exato. A primeira vez que eu recebi isso, eu não sabia nem o que dizer. E aí depois eu entendi que é super comum. E o Vai me ajudou super a me preparar para isso, né? Mas ele vai negociando tudo por telefone? Quer dizer, você tem que chegar com um valor já Sim. É? Não, depois pode rolar mais negociações. Depende muito da onde você vai trabalhar e como que é o processo, mas em geral eles querem saber uma expectativa de salário que você tem para o cargo. Eu também fiz Gvaim. Você está na realidade, né? Não só como ela, eu também fui da Hazit. Não só como ela, eu também trabalhei com o meio ambiente. Também só como ela, eu também fiz Gvaim. Também foi bastante interessante, porque no Gvaim eles falam assim, você tem que falar isso, porque é isso que eles querem ouvir, tá? E é verdade, quando você chega num país, você não tem ninguém, não tem nenhum contato, não está dentro de nenhuma área, eles te acham um cara que está dentro da área, que está disposto a te ajudar voluntariamente para te inserir dentro do mercado de trabalho. Só um detalhe pequeno que eu queria falar, desculpa interrompendo um pouco. Malca, a gente está aqui com dois caras que são muito ativos na comunidade judaica, foram muito ativos dentro do ativismo comunitário que está aqui, o Rolim a vida inteira, eu conheço ele por causa da comunidade, né? O Melão foi não só da comunidade judaica, ele foi também na Espanha, depois ele foi na Lituânia também, os caras são... Mas é como se fosse, tipo, tivessem feito uma faculdade sem prestar vestibular, assim. Porque os caras entraram pela porta dos fundos, eles não sabem o que é ser da Hazit, um ativista de verdade, um cara por dentro, entendeu? Eles acham que sabem, né? E a vida inteira estão achando que sabem. Desculpa, era só um adendo. Um adendo, é. Uma propaganda subliminar do movimento. Não, é só uma constatação, na verdade. Tá ótimo. Moré, então aproveita a Malca no seu conhecimento de meio ambiente, até para ela se colocar, quer dizer, ela fala que então, faz 6 anos que ela está nessa empresa, então conta um pouquinho... Eu cheguei em 2010, né? E eu fui para o sul do país, onde, sei lá por que eu achei que tinha mais empregos na área de meio ambiente, na área de energia, que eu gostava de trabalhar, que eu queria trabalhar, que era com energias alternativas. Eu trabalhei 3 anos com isso, e aí depois a gente fala que a gente subiu Meal Pnei Hayam, né? Que onde eu estava era embaixo, eu estava lá na Aravá, né? Era abaixo do nível do mar, e a gente subiu. E aí eu não achei mais meu lugar no mercado, porque eu descobri que o israelense não poderia estar se importando menos do que com o meio ambiente, entendeu? E aí eu queria ouvir a visão corporativa dela, na verdade. Por quê? Porque eu senti que muitas das coisas que já estavam instaladas aqui, por exemplo, a reciclagem. A reciclagem é um evento de motivação, entendeu? Você precisa querer fazer a reciclagem para ela acontecer, né? Senão você faz a separação, né? E aí todo mundo separando, aí depois vem um caminhão e junta tudo. E aí você mostra para o público que você está fazendo isso. Aí você pergunta, mas por que você está juntando tudo se é tão difícil fazer um cara separar? Ele fala assim, não, é porque as empresas de reciclagem fecharam, agora a gente já não sabe mais o que fazer, então daqui, vamos... E principalmente nessa área que eu estou trabalhando agora, que é a área de construção e tal, uso racional de gestão de recursos, gestão de água, gestão de materiais, cuidado com o solo, cuidado com o ar, segurança no trabalho. Não poderiam estar se importando menos com isso, entendeu? Nada. E aí, isso que eu queria ouvir a visão dela. Fala assim, ela tá falando, eu trabalho com várias empresas, as empresas são grandes, assim, entendeu? E elas têm um projeto de... Não é que nem no Brasil, que vamos falar a verdade, que o Brasil pode ser país do terceiro mundo, mas lá tinha gestão profissional. Lá tinha departamento de meio ambiente, você ia conversar com a pessoa estava treinada e tal, não sei o quê. Aqui eles
pelo menos estão fazendo uma consultoria, que já é alguma coisa mais interessante, né? Mas departamento de meio ambiente, duvido. Realmente. Mal... Não, eu concordo com muitas coisas que você está dizendo, porque eu acho que a área de meio ambiente não é uma prioridade aqui em Israel. E não é só em Israel, eu acho que no mundo inteiro acaba sendo um tema que é deixado de lado. Eu acho que tem alguns países que têm um pouco mais de foco, mas não é a realidade. Dizem que para trabalhar com o meio ambiente você tem que pensar sempre positivo e ser sempre otimista, que realmente acaba sendo bastante frustrante. Eu decidi desde o Brasil que eu gostaria de trabalhar em empresas, porque eu acho não só que empresas elas têm um impacto gigantesco, cada empresa na área industrial ou qualquer empresa, eles têm um impacto próprio muito grande e eles têm um impacto com toda a comunidade ao seu redor, né? Sejam os consumidores ou a cadeia de suprimentos ou outras empresas que trabalham. Então, eu acho que você ser uma pessoa que trabalha com empresas particulares, principalmente dentro das empresas, eu tenho a possibilidade de ser o engenho que vai mudando um pouco a posição deles. E é por isso que eu gosto. Aqui em Israel, eu não consegui achar um emprego em empresas mesmo, eu até procurei, mas realmente, como você diz, não tem um cargo de meio ambiente na maioria das empresas. Por isso que a consultoria foi a segunda alternativa, mas na verdade eu acho que está sendo uma experiência super legal, porque aí eu posso experimentar um pouco de cada empresa e entender a diferença entre eu trabalho com uma que é de produtos químicos e eu trabalho com a Elbit, que é de defesa, e eu trabalho com a Amdocs, que é software. Então, é bem legal ver um pouco de cada mundo. Eu acho que várias coisas impactam o meio ambiente também. Quando você fala, por exemplo, de reciclagem não é uma coisa que depende só das empresas. Antes eu gosto bastante do tema de resíduos e reciclagem, porque eu também gostava muito no Brasil. Eu acho que quando a empresa decide fazer reciclagem, ela precisa de um apoio do governo. Se o governo, cada tantos anos, muda a política, então tinha antes a lixeira marrom, que era para resíduos orgânicos, aí depois mudou para a lixeira laranja, que é de recicláveis. Cada vez vai mudando, e aí, de repente, as pessoas veem o caminhão misturando tudo, porque ninguém vai fazer nada. Se você não tem uma política pública boa e bem eficiente, não importa se é a pessoa Sérgio Finger na sua casa ou se é uma empresa, não tem muito como dar continuidade. Mas eu sim acho que tem muito lugar para crescer a questão de meio ambiente. Eu acho que é uma pressão que está rolando no mundo inteiro. O mundo inteiro está olhando agora com a questão de mudanças climáticas de uma forma muito mais séria. E isso está desenrolando, seja pelos acordos de Paris, que todos os países assinaram um acordo, Israel assinou e tem alguns compromissos, e as empresas, sim, estão tocando isso muito mais para frente. As empresas estão comprometidas e as empresas estão fazendo uma pressão no governo muito grande para conseguir levar esse tema adiante. Mas você vê uma diferença desses 6 anos que você está nessa consultoria, até antes, quando você está na prefeitura, desse envolvimento com a sustentabilidade nas empresas ou fora delas? Quer dizer, como é que essa é a sua impressão? Está aumentando isso em Israel agora? Sim, com certeza. Com certeza, e não é em Israel, é no mundo inteiro. Quando eu entrei na empresa, quando eu entrei nessa consultoria, e mesmo quando eu estava no Brasil, eu achava interessante também que eu tinha que convencer a empresa que reduzir energia era bom porque reduzia custos. E hoje em dia eu tenho feito planos, boa parte do meu trabalho é fazer planos daqui 20 anos, 30 anos, as empresas estão pensando muito mais para frente como que elas vão chegar a zero impacto ambiental.
E isso é uma coisa que está acontecendo por causa dessa questão global de efeito das mudanças climáticas, dos acordos de Paris. Tem muito, não sei se vocês conhecem, mas tem um buzz muito grande para o que chama net zero, que é zero emissões de efeito estufa. E tanto países quanto empresas estão assinando esse acordo e estão querendo chegar nesse zero. A questão é como vai chegar lá. E o meu papel é direcionar as empresas a fazer esse plano para chegar lá. É uma coisa estranha, né? Porque só parar para pensar que a gente respira oxigênio e solta gás carbônico, eu acho melhor a gente parar de respirar também, né? Para ver se não dá nenhum problema, né? Mas a pergunta que eu queria fazer, Malca, rainha, Malca, as empresas procuram vocês ou vocês vão lá e fazem uma oferta e ofertam os serviços de vocês, como tornar a sua empresa mais sustentável, ou existe essa demanda? Porque essas empresas que você falou até agora, só filé, né? Elbit faz satélite, faz o capacete de caça americano, entendeu? A empresa de formulários, uma das maiores, a Amdocs, né? E várias outras que você disse aí, eu parei para pensar, falei, não, só filé, e só empresa que escraviza o funcionário mesmo, paga bem, paga dinheiro, bota a mesa de ping-pong, bota os puffs ali, que é pro cara não ir para casa antes da meia-noite mesmo, entendeu? É para trabalhar mesmo o negócio, entendeu, cara? Sim. Férias ilimitadas, eles têm um monte de benefícios. Carros elétricos agora virou a moda. Mas sim, a gente no começo eu não sou a pessoa que vai buscar os clientes, né? O meu chefe é o responsável disso, eu só pego o cliente e levo adiante. Mas no começo eu via bastante que ele corria muito atrás dos clientes, e agora a gente recebe muito pedido de várias empresas. Eu mencionei as grandes porque todo mundo conhece, né? Aqui eu falei de químicos, uma Badot Sharon, eu acho que ninguém nunca ouviu falar. Mas a gente trabalha tanto com indústrias pequenas ou de pequeno porte relativamente, e também grandes empresas. E sim, tem a gente é uma das únicas especialistas aqui em Israel que faz esse tipo de serviço, então tem até bastante procura, mas fora isso, o que a gente faz é muito difícil conseguir alguém e ter alguém que é full-time dentro da empresa. É um custo grande, precisa de uma especialização muito grande, que muitas empresas não estão dispostas a isso ainda. Pelo menos é isso que eu vejo. Eles preferem uma consultoria. Quando você vai fazer a visita com... desculpa, vai lá. Não, tudo bem. Na sua opinião, pensando no que você está falando, você acha que o movimento vem de fora para dentro? Existe uma pressão agora do mercado e por isso as empresas começam a se mexer? Ou existe uma conscientização interna que começa a acontecer e por isso que elas procuram isso? Ou os dois movimentos? Quer dizer, como é que você vê isso acontecendo aqui no mercado? É um pouco dos dois, é um pouco de cada coisa. Os grandes consumidores das empresas, eles pedem, né? Eu não estou falando do consumidor pessoa física, eu estou falando de... As empresas que eu trabalho são empresas de grande porte, então elas têm outras empresas que pedem os serviços dela, e a gente vê que isso é um dos grandes porquês de continuar nesse ritmo. Mas eu sim vejo que não só a liderança das empresas, mas principalmente os funcionários pedem muito. Os funcionários perguntam muito, e aí, o que a gente está fazendo de reciclagem? E por que a nossa empresa dá carros normais e não carros elétricos? E o que a gente está fazendo com relação a mudanças climáticas? Os funcionários perguntam muito, e é muito importante para essas empresas, que nem o Sérgio falou, de satisfazer os funcionários. Tem uma concorrência muito grande aqui, e eles querem reter o funcionário a qualquer custo. Então, quando você vê essa nova geração que está entrando, que é um pouco mais preocupada com o meio ambiente, também é um fator a se considerar. Mas, principalmente, eu acho que
que é a liderança que se vê comparada com outras empresas e os grandes consumidores que estão pressionando, é o mercado. Posso só mais uma perguntinha? Vai, Moré, depois eu concluo. Tá bom, depois você amarra. A pergunta que eu ia fazer para você é qual setor você... São duas, né? Qual é o setor que mais demanda esse tipo de solução ambiental, que tem mais essa consciência encarnada? E a segunda é que, desde a primeira vez que eu vim para Israel, em 1988, quando eu vim para cá em 98, em todo que é banheiro que você entrava tinha a placa Haval Alcohol Tipá, economiza até a última gota. Só que teve a mudança do clima. E para Israel, enquanto tem áreas que estão ficando desérticas, Israel começou a ter uma estação de chuvas realmente chuvosa, entendeu? Como no inverno aqui, chove mesmo, entendeu? Já teve até chuva de verão aqui em Israel, entendeu? Então tem uma mudança aí, e nem sempre é vamos dizer assim, para a situação de água em Israel, mudou totalmente, entendeu? Tem nem o que falar agora. Você nem vê escrito conserve água. Para quê? Sim. Não, a primeira pergunta de qual setor, eu acho que primeiro estão indo os setores que eles têm maior pressão e mais recursos, né? Então, eu vejo bastante high-tech, tem muitos recursos e eles têm maior pressão porque eles são grandes empresas aqui em Israel. Mas no mundo inteiro, os maiores afetados agora são os geradores de energia. Então, as indústrias de petróleo, as indústrias de gás, essas são as mais afetadas agora, mas todo mundo vai... Uma hora ou outra, todo mundo vai ser, tá? Tem uma lei que está quase entrando nos Estados Unidos para todas as empresas e na União Europeia também, que vão pressionar toda a indústria a começar a reportar sobre mudanças climáticas e também estabelecer objetivos e reduzir emissões. Mas com relação à água, e Rolim, me corta se eu estiver muito grande, se eu estiver me alongando. Mas Tô aqui, tá tudo bem. Mas não, eu queria falar sobre isso também, porque eu acho que a necessidade de Israel, a necessidade de uma forma geral fez com que Israel fosse um país muito criativo para fazer o Iron Dome, que nem vocês falaram no começo, para desenvolver um monte de tecnologias e muitas delas são relacionadas ao meio ambiente, da Netafim, do gotejamento de água, de painéis solares, da dessalinização de água. Então, quando teve essa necessidade, Israel concentrou todos os esforços para gerar novas alternativas e soluções para questões de meio ambiente e continua fazendo isso. Mas, por outro lado, quando essas questões estão solucionadas, eu vejo que acabou a preocupação. Então, eu acho que em 88, que nem você comentou da água, sim, era uma grande questão. Hoje em dia não é mais uma grande questão. O valor da água é mínimo. Você paga muito pouco pela água na sua casa, imagino. Então, não é uma questão que as pessoas estão preocupadas. E isso, para mim, é uma pena. É uma pena que quando deixa de ser uma necessidade, as pessoas deixam de se importar. E quando, antes da gente entrar nesse tema, né, que o Rolim me perguntou o que eu achava legal comentar, eu acho que é legal comentar que Israel, sim, tem muito potencial. Tem muita gente que vem para cá e procura entender como aprender, mas tem, por outro lado, também muito consumismo, a mentalidade das pessoas, ela não é focada no meio ambiente porque está no imediatismo, está no o que eu preciso agora e eu só preciso rato para mim, eu só preciso... Descartável. Essa é uma questão que eu pensei, eu parei para pensar outro dia, eu não quero gerar essa polêmica, mas eu estava vendo, para se manter a kashrut, é interessante você usar prato descartável, talher descartável, copo descartável, mas
para se manter a kashrut, então você tem que ser pouco sustentável, na verdade, né? Porque você está gerando resíduo e mais resíduo e mais resíduo. Eu concordo, mas até eu prometo que eu não vou falar mais nada para não tomar pedrada. Não, mas até nessa situação, eu acho que existe uma consciência nova. Se você for olhar, até nessa situação, começa a surgir pratos de bambu, quer dizer, começa a aparecer uma outra alternativa ao prato de plástico comum, que é... Agora, a questão é, com preços, não sei se já tão competitivos, mas começou a aparecer no mercado de Israel uma alternativa... Por exemplo, canudos biodegradáveis. Aqui, a maioria que eu vejo é assim. Enfim, também é uma parte que eu olho só, mas é isso, quer dizer, com mais fácil decomposição, é isso que eu entendo, né? Então, é um ponto. Eu odeio essa palavra de Hatpami, descartável, né? Já acabou essa discussão, não era para existir essa cultura do descartável. Muitas empresas, hoje em dia, você tem que levar a tua xícara lá, entendeu? Se você quer tomar um café, você não usa tem razão. O governo aumenta, o governo fez um imposto para a Hatpami, foi isso que aconteceu. Existiam lojas gigantes de coisas de plástico, e algumas fecharam, porque os caras botaram não sei quanto, uns 20%, não sei quanto por cento de imposto, por ser Hatpami, por ser descartável, quer dizer, por estar estragando o meio ambiente. Então, também, como a Malca falou, a questão das políticas públicas, existe alguém de olho nessa história também. Eu acho que sim, eu acho que tem esses dois lados. Eu acho que Israel tem essa questão de que passou a importância, ou passou a pressão, relaxa e não cuida muito, né? Se não precisa economizar água, então não é que eu vou gastar menos ou usar moderadamente, eu vou usar à vontade. Mas ao mesmo tempo acho que tem gente querendo criar essa consciência, né? Eu espero que a gente esteja caminhando para esse equilíbrio, né? Não, nem a obrigatoriedade de não gastar nenhuma gota, mas também não ficar lavando o carro no meio da rua, né? Mas teve um shift, porque em 1988, levando a data, tempo urge, pessoal, tempo urge. Israel era muito mais socializado. Hoje em dia é normal comprar piscina de 800 shekels, dá para todo mundo, e bacana. Porque o poder aquisitivo é muito alto. E esse imediatismo, esse consumismo faz com que as pessoas não estão nem aí. Hoje eu quero, eu vou fazer, e para mim é isso. É descartável, é o consumo exagerado de tudo. Mas a sociedade, do modo geral, eu sim acho que tem uma luz no fim do túnel e tem para onde ir. Eu acho que esperamos que com essas eleições as políticas que estão assim no gargalo, quase para serem aprovadas, tem de 100% carros elétricos até 2025, tem várias que podem ajudar bastante com relação ao meio ambiente, e esperamos que ajude. Joia, Malca, valeu. O tempo urge aqui, a gente está aqui quase no final. Temos mais algumas coisas. Muito bem, otimista ela. Gostei de ver. Mais a sua participação. Muito obrigado mesmo. Malca. Você fica com a gente se quiser. Ela vai ficar com a gente aqui? Não, mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Fica. Então ela fica para a gente falar sobre música agora rapidíssimo. Moré vai falar sobre a música que eu vou colocar agora. Essa música que é bastante significativa do grupo Haverim Shel Natasha, um grupo famoso em Israel. Como chama a música? Conta um pouquinho sobre ela, SIC-RG, Moré. SIC-RG, a música chama Al-Kav Zinuk, na linha de partida. E ele começa a dizer várias coisas relativas à vida e o que acontece nessa hora. Isso é tudo que eu tenho para dizer. Eu gosto muito dessa música. Ela é feita... um dos caras que participou... ela é uma música nova, né? Tem mais ou menos 32 anos, assim. E um dos caras dela, do Haverim Shel Natasha, é um Oleh Hadash. Oleh Hadash, fica a dica. E ele chama Arkady Dury. Arkady Dury começou a contar como é que era na Rússia nos anos 80. Ele falou que vir para Israel salvou a vida dele, entendeu? Porque ele falou que Moscou nos anos 80 não era bem um lugar mais tranquilo para se viver. Som na caixa, solta aí a vitrola aí, rolinho, vamos embora. ואני מתבט
Mais 5 segundos. Muito bem, cara. Raverinho Michel Natasha. Muito bom, é. Muito bom. Meio abafado, mas valeu, é. O nome da música? Al-Kav Zinuk. Sobre a linha Kav Zinuk partida. Perfeito. Então, essa foi Aprendi a música... hoje essa palavra, opa. Joia. E agora o Melão solta a dica de tecnologia, que tem a ver com tudo que a Malca falou, né? Conta um pouquinho aí do que você tem para falar sobre tecnologia. Vamos lá, eu acho que o que a gente está falando agora chegou numa coisa que Israel também começa a buscar essa parte de... Tem um nome agora, como quem trata de finanças é fintech, quem trata de educação é edtech, quem trata dessa parte de impacto social e tudo isso chama cleantech. Então, tem uma empresa de cleantech, uma iniciativa, uma startup de fintech israelense, que promete que toda essa história que a gente está falando dos containers laranja ou marrom, diferença, tudo isso vai para o espaço porque não precisa mais. Então, tudo começou em um kibbutz que fica um pouquinho no sul, fica no kibbutz Tseelim, e nesse kibbutz, o que tem lá? Tem uma fábrica. Essa fábrica chama UBQ, mas é para ser UBQ, Ubiquitous. E essa fábrica, ela desenvolveu simplesmente um método que ela cata todo o lixo sem separar, misturado de casa. Então, assim, fralda suja, comida, prato com comida, etc e tal, e ela cria termoplásticos. Ela cria plástico que serve para injeção, são plásticos que servem para... Ela ganhou um prêmio, vocês conhecem aquele, tem a maior feira de tecnologia, que é Southwest por South, que é SXSW, que é a maior feira de tecnologia. Eles foram premiados por criar filamento para impressora 3D com esse tipo de plástico, e tudo isso e toda a estrutura deles tem impacto ambiental zero. Eles estão fazendo isso, e que começou com uma coisa simplesmente no kibbutz, no sul de Israel. Eles estão abrindo já a primeira fábrica na Holanda, e aí isso já vai começar a testar toda a parte da Europa. Isso promete, se realmente não, já deu certo, mas se realmente fizer escala no mundo inteiro, esse método que eles patentearam da UBQ pode ser o método que vai terminar com o lixo do mundo inteiro, exatamente o lixo que o pessoal joga no aterro, é o que eles pegam de material. Tem umas partes técnicas que eles separam o que é vidro e o que é ferro para não atrapalhar nisso, e o vidro e o ferro é fácil de reciclar, mas todo o resto, plástico, embalagem, comida, casca de banana, fralda suja, tudo isso vira plástico a partir de uma decomposição química que os caras descobriram, patentearam e já estão fazendo pelo mundo. Eu vou deixar para vocês o site para vocês acompanharem na empresa UBQ, que vale a pena, e espero que resolva realmente esse problema ambiental que a gente está falando agora. Muito bem, show de bola. Um programa bastante otimista, acreditando no futuro do mundo, das mudanças, que assim a gente espera que as coisas mudem e sejam melhores, né? E não podemos deixar de finalizar o programa de hoje falando, consagrando, homenageando o grande Maccabi Haifa, né, de Israel. Chegamos na Champions League. Chegamos, porra! Gol aos 90 minutos ainda, com emoção, certo? E Liga de Campeões. Desde 2015, um clube israelense não chegava na Champions League, certo? E agora
como diz a Galo, vão ter que nos engolir. É isso, vamos ver como é que vai ser a fase de grupos. E também ainda tem 2 representantes do futebol, né? O Maccabi Tel Aviv e o Hapoel Beersheva, que vão jogar amanhã pela Conference League, que é a 3ª divisão das Copas Europeias. Se ganharem os 2, se passarem, eles também entram nessa competição. Então, em termos de futebol, parece que está indo, não sei. Né? A luz no fim do túnel. Calma. Ou em hebraico, posso fazer em hebraico? Calma, cara, calma, que já vai mostrar a cara dele. Louco! Conhece aqui. E, bom, beleza, cara, mas pelo menos temos isso. Uma boa notícia, vamos tomar um chopp aí. Claro. Vamos para Haifa. E, bom, cara, é isso. Alguém tem alguma coisa para falar rapidinho de Sof Shavua, de alguma dica, algum ponto? Eu posso, aqui em Rehovot, assim, uma dica, quem tiver por aqui, na verdade, a prefeitura está fazendo uma coisa que é no final do verão, quer dizer, tem gente que faz no começo, ela está fazendo eventos em parques abertos, quer dizer, normalmente fazendo no começo, acho que quer que as pessoas estão voltando para casa, não tem o que fazer, então nos parques estão fazendo shows, atividades aqui na cidade de Rehovot, em todos esses dias agora até o começo, esse final de semana até o começo das aulas, vale a pena dar uma olhada quem estiver na região, para ver se tem algum show que interessa, de graça, shows nas praças e nos parques, vale a pena dar uma olhada e vir para cá, para quem estiver por aqui na região e tiver tempo. Você vai, Melão? Você vai estar lá? Eu vou tentar ir. Na verdade, tem que ver se eu consigo tempo de ir para lá, mas vale a pena. Você que quer tirar uma foto com o Melão, quer conhecer o Melão, quer pedir um autógrafo pro Melão. Eu tô vendendo autógrafo do Melão, pra você ter uma ideia como é que tá a situação aqui. O pessoal tá escrevendo, é isso aí. E vale a pena, pessoal, escreve pra gente. Escreve pra gente ali na página, faz os comentários que vocês têm feito. O pessoal ajuda muito, tem gente que tem escrito pra gente propondo convidado, propondo tema. Pessoal, a gente tá aberto, escreve lá pra gente na nossa página, vamos bater papo, que vale muito a pena. A gente conta com a participação de vocês, hein? Eu queria comemorar com o Oi Vavoi, que eu tô, esse final de semana agora, eu tô fazendo um Hamshush Al. O que é Hamshush? Hamishi, Shishi, Shabbat, quinta, sexta e sábado, Al, super, domingo, não trabalho. Quinta, sexta, sábado e domingo. Beijo do gordo. Vai para Rehovot. Exatamente, ó, já tem o programão. Olha que legal, os 2 juntos, certo? Para onde? Desculpa, que falou? Rehovot, vai no parque em Rehovot. Nossa senhora. Rehovot, cara, não tem nada mais excitante assim para fazer. Estamos fazendo uma ideia, o Melão mora em Rehovot. Então pronto, cara, já é o que basta. Então, moçada, então vamos nessa. Valeu para todos. Malquinha, muito obrigado. Obrigado, Malca. Obrigado, hein? Foi muito bom, hein, Malca? Valeu mesmo. Tamid. E, cara, que viva o meio ambiente, cara, que a gente só traga notícias melhores aí e bota esse povo para reciclar aí, que é um absurdo. Eu sou louco por reciclagem. Aqui eu não aceito não reciclar. E lá. Todos meus leitos vão nessa. Falou, pessoal. Beijos. Tchau, boa noite. Bye, bye.